Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Disse Deus: haja luz. Ele não disse haja trevas. E ele fez separação entre luz e trevas. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que exalam o bom perfume de Cristo neste mundo que tem aroma do mal. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glórias sejam dadas ao Senhor, que diferencia os que o servem dos que servem ao mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça trilhar os caminhos da salvação de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o ímpio não é como o justo. O infiel não é como um fiel. Um filho do mundo não é igual a um filho de Deus. As trevas não guardam qualquer semelhança com a luz. Quando a luz chega, as trevas se escondem. Existem diferenças marcantes entre os que são de Deus e os que não são. Algumas são percebidas a quilômetros de distância. Precisamos compreender que nós, filhos de Deus, não somos melhores do que os filhos do mundo, mas também não somos iguais.
Existem diferenças, e diferenças marcantes. E aí não existe qualquer mérito da nossa parte. Mas é que o Senhor nos ama e nos fez assim, segundo a sua própria vontade, para sermos dele, para agradá-lo e servi-lo. Quem insiste em dizer que somos todos iguais, certamente não conhece a Bíblia. Porque no primeiro livro, na lição 1, na primeira página, está escrito que Deus, ao criar os céus e a terra, fez separação entre luz e trevas. As trevas já existiam na fundação do mundo, mas a ordem de Deus foi para que houvesse luz. Porque Deus está interessado realmente na luz. As trevas são apenas um mal necessário por enquanto. Muitos dizem por aí que Deus ama a todos os homens. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, Deus não teria criado vasos para a sua honra e vasos para a sua desonra, como ele fez. Deus não ama aos que não são dele e o desonram. E Jesus deixou isso muito claro quando disse que os que guardam seus mandamentos são os que o amam. E que tanto ele, Jesus, quanto o Pai amam ao fiel. E que a ele, Jesus, irá se manifestar. Deus requer a nossa fidelidade total e em tempo integral, durante toda a nossa vida e em quaisquer circunstâncias. E essa é uma forma de nos proteger contra as investidas do maligno. Ele já nos deixou dito no livro de Ezequiel, no trecho que apresentaremos na sequência, que se o ímpio se converter e passar a viver com retidão e justiça, pelas boas obras que praticar, ele será salvo no final. No entanto, se o justo se desviar dos caminhos do Senhor para praticar a iniquidade, esse não se salvará. Será condenado pelas suas transgressões. Deus não deseja a morte do justo nem do ímpio. Antes, preferiria que ambos se convertessem para a salvação. Mas o Senhor é justo e é santo, e não consegue conviver com a iniquidade. Globalização e mundialização são palavras que têm sido muito utilizadas nas últimas décadas no mundo econômico. Mas chamamos a atenção dos irmãos de que estamos falando de mundalização e não de mundialização. Mundalização é a palavra que Deus nos deu para expressar justamente o que queremos apresentar nesta mensagem, que é o fenômeno da migração de pessoas de Deus para o mundo. É uma palavra que o mundo não conhece, porque o mundo não conhece a Deus. E nós nos referimos justamente aos irmãos que, havendo sido de Jesus, ou mesmo sendo ainda do Senhor, se inclinam para os valores mundanos e negam a sua fé em Deus.
Sim, todos os que creem no Senhor, que confiam no Senhor e têm a sua fé posta em Jesus, jamais vacilam diante das tentações do mundo e do inimigo. Quem tem visão espiritual e consegue visualizar o que nos espera no século vindouro, não troca o muito que Deus tem para nos oferecer para sempre pelo pouco que o maligno nos dá nesta vida e em seguida toma de volta. Quem conhece a Deus não troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Isso é um contrassenso. Mas os que se afastam do Senhor, além de demonstrar a sua fraqueza na fé, expõem também a sua vulnerabilidade, porque revelam que estão sendo conduzidos pelo inimigo e que não são fortes o suficiente para manter a integridade da sua fé e a sua fidelidade a Deus. E certamente sofrerão as consequências da sua infidelidade. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Está escrito, e todos sabemos que isso irá ocorrer. Mas nos choca profundamente a constatação de que muitos irmãos, e por conseguinte a igreja, estão se voltando para o mundo, estão se mundanizando. Muitos estão perdendo o perfil de filhos de Deus, a imagem e semelhança do Senhor e os valores fundamentais da vida cristã que nos diferenciam das pessoas do mundo. Ao invés de serem exemplos para o mundo, estão se deixando contaminar pelos erros do mundo. Isso é muito mal, porque pessoas que até pouco tempo atrás aparentavam transbordar na fé,
na fé em Jesus, agora negam a sua fé abertamente diante de todos, demonstrando que não era autêntica a sua postura anterior ou não é a sua postura atual. Pessoas que serviam a Deus, que um dia puseram a mão no arado, agora olham para trás e recuam na fé, fazendo justamente tudo o que até então negavam. E se isso é constrangedor para nós, filhos de Deus, conhecedores da verdade, muito mais é para o Senhor, que a tudo assiste. As pessoas estão negando a Deus, estão desagradando a Deus, estão entristecendo o coração do Senhor e pensam que serão salvas no final. Pessoas que viviam na graça de Jesus, que defendiam a graça do Senhor, agora dão marcha a ré e mergulham na lei de Moisés. O mesmo regime doutrinário que antes eles condenavam e ensinavam, afirmando que é um regime que não salva a ninguém. Pessoas que viviam na graça de Jesus e defendiam, como está escrito, que a salvação é pela graça e que existe apenas um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo, voltam atrás para a lei e o primeiro que fazem é descer as águas. E a pergunta que não pode se calar é: onde está a hipocrisia? Antes ou agora? Ninguém pode ser tão volúvel ou tão inseguro para, de um dia para outro, negar todo o conhecimento adquirido, principalmente quando os aspectos que defendia são as verdades de Deus. Mas o que tudo isso nos confirma é que o diabo está fazendo bem o seu trabalho, como nos explica claramente o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas. Todos os que saem da graça para a lei estão separados de Cristo e decaídos da graça. E estão fascinados, ou seja, estão enfeitiçados para não obedecerem às verdades de Deus. Mas o mal que essas pessoas praticam não é apenas a si próprias. Elas confundem e colocam dúvidas nas mentes dos irmãos mais novos ou mais fracos na fé, a ponto de, nas suas movidas, arrastarem consigo muitos irmãos, justamente como fez o dragão, que na verdade é Satanás, que quando caiu, arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Gálatas 4:4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem
Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas não é apenas no aspecto doutrinário que muitos irmãos estão se mundanizando. As atitudes e comportamentos estão cada vez mais mundanos dentro da casa de Deus, inclusive entre aqueles que aparentam firmeza na doutrina. Digo aparentam, porque quem está firme na verdade não vacila. O inimigo tenta, mas não consegue dissuadi-lo. A igreja de Jesus está se voltando para o mundo, e isso é muito mal. Aqueles que deveriam ser sal e luz, que vieram para fazer a diferença, estão perdendo o seu brilho e estão cada vez mais apagados. Cada dia estão se assemelhando mais às pessoas do mundo, porque estão sendo seduzidos por elas. Se não, vejamos. Existem congregações que obrigam os pastores a usarem amuletos. Sim, pequenas esculturas de santos. E não estamos falando de pequenas congregações, estamos falando de grandes congregações. Então, o pastor está falando de Deus, mas no bolso ele oculta um ídolo que as pessoas não veem. Ele não confia no Jesus que ele prega, mas ele confia em um ídolo que Deus abomina. A idolatria é um grande perigo, porque além de um frontal descumprimento do primeiro grande mandamento, de amarmos a Deus acima de tudo e de todos, significa trocar o único Deus verdadeiro por um falso Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E o pior, não cura, não livra e nem salva a ninguém. Muito pelo contrário, mesmo não tendo vida, ele empurra para o inferno. E Deus amaldiçoa aos idólatras, dizendo que todos os que confiam em ídolos se tornem semelhantes a eles, ou seja, sem vida. Imaginem culto a Jesus com batucada afro, com vestimentas afro,
com manifestações afrodemoníacas, justamente como ocorre nas sessões espíritas. Não precisa imaginar, basta ver, está tudo na internet. E as pessoas pensam que estão servindo e agradando a Deus. E ainda dizem aleluia. O engano é um dos elementos presentes atualmente na casa de Deus. E quem não se dedicar a ler e estudar a palavra de Deus para adquirir o conhecimento da verdade, vai ser presa fácil para o maligno e vai ser apanhado em alguma armadilha. Quem olha para a Igreja de Jesus hoje, devido especificamente a algumas congregações, não a todas, felizmente, e compara com a igreja projetada pelo Senhor, não a reconhece? Tal é a disparidade que existe entre os dois formatos. Quando Jesus criou a igreja, ele deixou bem claro a nossa missão: ide, pregai o evangelho. Mas muitos estão pregando o mundo. E deveríamos ainda utilizar na sua obra os dons que ele nos dá e expulsar os demônios e não trazê-los para dentro da casa de Deus. Meus irmãos, é preciso muita paciência da parte de Deus para esperar até o juízo final. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No trecho inicial que apresentamos do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, temos nos versículos 13 a 14, Deus falando através do profeta e se manifestando contra as pessoas
que falam agressivamente contra ele e contra as suas leis, alegando que é inútil servir a Deus, guardar os seus mandamentos e manter fidelidade ao Senhor. Ora, já é um erro discordar de Deus, mas pior ainda é discordar de Deus de modo agressivo, de modo desrespeitoso. Malaquias 3:13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. No versículo 15, Deus prossegue apresentando as alegações do povo de Israel, que diziam que os soberbos eram os que recebiam as bênçãos, assim como os impiedosos, porque eles tentam a Deus e saem ilesos, sem castigo. O povo de Israel estava se inclinando para o mundo, estava se mundanizando, estava invejando as pessoas do mundo, porque não tinham visão espiritual, exatamente como está ocorrendo atualmente. Eles estavam limitados a esta vida presente, sem qualquer consideração do que virá após. E por não verem o castigo de Deus nas vidas dos ímpios, eles estavam a um passo de abandonar ao Senhor e se tornar também ímpios, pensando que isso seria algo vantajoso para eles. Meus irmãos, estejamos atentos para não incorrermos no mesmo erro. Deus não está preso ao tempo e, portanto, não tem pressa de nada. No Salmo 91, no trecho que apresentaremos na sequência, o salmista, inspirado pelo Senhor, nos revela que a recompensa dos ímpios virá a seu tempo. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso. Malaquias 3:15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Salmo 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nos versículos 16 a 18, que encerram o nosso trecho inicial, Deus apresenta a sua resposta à inquietação do povo de Israel, revelando que os seus fiéis, que temem ao Senhor, oram entre si e Deus os ouve. E o Senhor construiu um memorial diante de si para os que temem ao seu nome e dele se lembram. E Deus complementa a informação dizendo que esses
que o temem são propriedade dele, que eles são para ele preciosos como joias, e que o Senhor irá poupá-los, como um pai poupa a seu filho. E que nesse dia, então, todos verão a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Meus irmãos, tudo é uma questão de fé em Deus e de tempo. Todos os filhos do Senhor serão recompensados no final diante dos infiéis. Portanto, a nossa fidelidade a Deus é um grande investimento no futuro. Mas, infelizmente, o povo de Deus não está crendo na palavra e nas promessas de Deus, e cada dia se distancia mais dos padrões estabelecidos pelo Senhor. E é justamente por isso que Jesus nos deixou claro que a grande maioria irá passar pela porta larga, não é pela estreita. A grande maioria não conseguirá a salvação. Malaquias 3:16. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glórias a Deus. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Na nossa mensagem de número 422, intitulada O Mundo na Igreja, nós tratamos da infiltração do mundo na Igreja de Jesus. Mas nesta mensagem, a temática, mesmo sendo parecida, é outra. É a igreja se voltando voluntariamente para o mundo. São dois fenômenos malignos que ocorrem simultaneamente, conspirando contra a obra de Deus. É a apostasia profeticamente prevista de ocorrer no final dos tempos. Quando eu me converti, entre os primeiros trechos bíblicos que ficaram gravados na minha mente estavam: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e sede santos, porque eu sou santo. Então, eu, sendo na época solteiro, tinha muito cuidado no trato com qualquer mulher, com qualquer irmã, porque para mim o mundo evangélico era totalmente diferente
diferente do mundo descrente. Mas, aos poucos, a verdade foi se descortinando diante dos meus olhos e as diferenças desaparecendo gradualmente. Os filhos de Deus mundanizaram a casa de Deus e praticamente já não existe mais o namoro santo na igreja. Apenas alguns casos raros. As pessoas namoram e se relacionam com as pessoas do mundo. E existem mulheres, notem bem, meus irmãos, existem mulheres que requerem um test drive para saber se determinado homem agrada a elas ou não. Isso é uma evidente falta de fé, típica de quem não conhece e não segue a Deus. Quem crê em Jesus e tem a vida posta nas mãos de Deus, sabe que o Senhor não irá aproximar de nenhum dos seus filhos fiéis uma pessoa que não seja adequada para ele. Mas uma das causas geradoras dessa reação das pessoas é que a fidelidade a Deus anda muito em baixa ultimamente e, consequentemente, a fé. E existe também o adultério, e como existe. Até pastores casados estão vivendo nessa prática severamente condenada pelo Senhor, adulterando com as ovelhas de Deus debaixo dos olhos do Senhor. Eles se aproximam e abordam com as suas propostas demoníacas pessoas casadas ou comprometidas sem qualquer temor de Deus. São pessoas carnais, sem visão espiritual, que não vivem o que pregam e, portanto, não são dignos de confiança, porque estão muito distantes da salvação de Deus. Ora, o namoro santo, segundo os preceitos de Deus, sem fornicação, e o casamento sem mácula, sem adultério, são fatores de diferenciação entre o povo de Deus e o mundo. Mas se o povo de Deus se mundaniza, onde está a diferença entre o mundo e a igreja? Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Provérbios 6, 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio. O seu opróbrio nunca se apagará. Existe uma outra idolatria velada dentro da casa de Deus, que já comentamos em outra mensagem, e é algo que precisa terminar. E o Senhor requer que falemos de novo aos irmãos, porque
é uma coisa extremamente grave e que, como uma epidemia, está se espalhando rapidamente, contaminando muitos irmãos. As pessoas de Deus admitiram a política dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Estão trocando a fé em Jesus pela fé no seu candidato. Estão em grande perigo. Mas você pode estar pensando assim: mas eu não posso ter um candidato? Não, meus irmãos. Quem tem Jesus não precisa e nem pode ter candidatos, porque ter Jesus significa ter tudo e não precisar de mais nada. Na época da eleição, a pessoa escolhe um candidato para votar, uma pessoa com perfil compatível com as leis de Deus. Mas essa pessoa, meus irmãos, prestem atenção, não pode ser o seu candidato. Ele tem que ser apenas o candidato. Quando você o trata de seu, você está gerando para si um ídolo, porque está colocando a sua fé nele. Muitos irmãos estão idolatrando também pastores, pregadores e até cantores, justamente como faz o mundo. O ser humano tem uma grande tendência de formar para si ídolos. Por quê? Porque não tem fé em Deus. Mas Deus não aceita a idolatria. E como acabamos de ver, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus deixou muito claro que adotar a idolatria significa odiar a Deus. Muito cuidado, hein? Muita atenção. 1 de João 5:11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Existe mais um fator de diferenciação entre nós e o mundo que está se perdendo com o tempo. Os ímpios não dizimam nem ofertam. Eles não devolvem a Deus os dízimos porque não compreendem que recebem os seus salários de Deus, que os seus empregos provêm de Deus. Mas alguns não têm mesmo por que devolver a Deus, porque recebem o que recebem da mão do diabo. Um filho de Deus
sabe muito bem de onde vêm os seus ganhos e deveria, numa atitude de gratidão a Deus, obedecê-lo e investir a parte que ele nos ordena devolver e que pertence a ele na obra dele, da forma como ele nos ordena. Mas o povo de Deus está se mundanizando e está sonegando a Deus, negando a Deus o que é de Deus. E essa é mais uma introdução da cultura mundana dentro da Igreja de Cristo. Todos os que sonegam os dízimos e ofertas amam mais ao dinheiro do que a Deus. E estão também na prática da idolatria. As pessoas de Deus não estão confiando no amor, no poder e nas promessas do Senhor de suprir todas as nossas necessidades em retribuição à nossa fidelidade. As pessoas de Deus estão procedendo como ímpio, como se não houvesse um Deus grandioso, poderoso e bondoso acima de tudo que existe. Deus diz que 10% das nossas primícias são dele, mas as pessoas não aceitam e colocam Deus na condição de mentiroso. Deus manda devolver a porção que lhe corresponde, mas as pessoas não obedecem, negam a Deus e ainda dizem que são salvas. Deus diz claramente que o estão roubando e que os roubadores não entrarão no reino de Deus. Mas as pessoas de Deus insistem em roubar a Deus, porque não creem em Deus e nem nas advertências que ele nos faz. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. 1 de Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uma coisa é ser uma pessoa do mundo, outra coisa é ser um filho de Deus e amar o mundo e se inclinar para o mundo, o que é um retrocesso. O povo de Deus precisa manter o seu foco em Jesus, de onde vem a nossa salvação. O mundo nunca creu em Jesus, nunca creu em Deus e já está condenado pela sua descrença. Mas os que são de Deus estão mergulhando nessa apostasia diabólica, cujo único objetivo é afastar as pessoas de Deus e dos caminhos do Senhor
e da salvação? Nós estamos neste mundo para sermos testados no cumprimento dos planos de Deus. E por isso seremos julgados no final. As pessoas estão vivendo o dia de hoje como se não houvesse amanhã e irão se decepcionar. Fake news, palavrões, roda dos escarnecedores, mentiras, enganos, pessoas crentes com medo do diabo. Existe todo tipo de carnalidade dentro da igreja de Deus. A mundanização da igreja é uma lamentável realidade. Mas essa não é uma transformação pontual. É algo que sutil e sorrateiramente está se introduzindo e fazendo com que aos poucos a igreja do Senhor, esse lugar que foi denominado por Jesus como sendo casa de oração, troque gradualmente o perfil de casa de Deus pelo perfil de casa do mundo. As pessoas se esquecem de que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja. Não é para buscar o mundo. E o que acontecerá quando Jesus chegar e declarar porque ele já sabe, ele vê tudo. Quando ele chegar e declarar que a sua igreja não guarda mais diferenças para com o mundo? Como será que Jesus irá reagir diante do fato de que os filhos de Deus estão vivendo e procedendo como os filhos do mundo? E que a fé nele se tornou coisa do passado? Inevitavelmente, meus irmãos, muitos vão ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás, mas poucos aceitam viver segundo os preceitos de Deus. Esse é o problema. Nada do que estamos falando aqui corresponde a sonho ou fantasia ou invenção ou algo que alguém nos contou. Nós falamos de coisas que nós vivenciamos e sofremos. E estamos testemunhando justamente para afirmarmos que se você estiver, como nós, buscando a Deus, essas coisas não vão abalar a sua fé. Nenhuma armadilha irá te pegar. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso e Jesus também nos deixou dito que todo tipo de pecado pode ser perdoado mediante arrependimento, à exceção do pecado contra o Espírito Santo de Deus. Eu espero e rogo a Deus que esta mensagem, por Ele inspirada, alcance vidas de forma tão profunda e contundente, a ponto de gerar reações de mudança, para que nós possamos reduzir ao mínimo o grau de mundanização da Igreja de Deus. Agora, olhe para dentro de si e não diga que esta mensagem não é para você. Deus está vendo
o teu interior. Glória seja dada àquele que é santo, ao santo nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mantendo os olhos postos em Jesus e não no mundo, e se aproximando cada vez mais dos caminhos do Senhor.